Quero dar as boas-vindas para todo mundo, dizer que com essa live com a doutora Priscila, a gente inaugura a semana da conscientização da cardiopatia congênita. Se alguém tiver problema de som, avisa a gente, tá? A doutora Priscila é cardiologista pediátrica, ecografista, mais várias coisas, cofundadora da Coração Curumim, queria ressaltar isso. E queremos dar as boas-vindas para você também. Hoje a gente vai falar sobre a importância do diagnóstico precoce nas cardiopatias congênitas. Depois eu quero entrar um pouquinho na questão dos sintomas, porque além de ser útil para quem não teve diagnóstico ainda, nós estamos vendo as mães muito aflitas com a possibilidade do filho piorar e elas não perceberem. Então, assim, mais para frente a gente, se você puder nos ajudar nisso, dizer quais sintomas são de alerta para as mães de cardiopatas que estão nos assistindo. E para as mães de não cardiopatas também, porque tem muita mãe que chega com essa dúvida, vê qualquer sinal e fala, será que isso aqui é cardiopatia congênita? Isso, então, para aquelas que não tem diagnóstico, né? Isso mesmo. Então, assim, eu queria que você explicasse para a gente como que é feito esse diagnóstico precoce, no caso das cardiopatias congênitas. Primeiramente, eu queria dizer que esse assunto é de extrema importância. Eu acho que esse intuito da gente conscientizar a população da cardiopatia congênita é um ponto principal. E o diagnóstico precoce, ele é essencial por conta de uma evolução de um tratamento melhor, né? Para a gente começar bem do comecinho e entender essa importância, eu acho legal eu dar uma pincelada sobre a cardiopatia congênita em si. Eu não sei se todo mundo aqui sabe. Bom, lógico, né? Eu acho que todos aqui sabem o que é uma cardiopatia congênita. Vocês até no Instagram falam bastante isso, que é qualquer alteração ou na estrutura ou na função do coração ao nascimento. E muita mãe pergunta, nossa, mas o que eu fiz durante a gestação para isso daí acontecer? Que horas que foi isso? Porque eu fiz exame e aí não tinha dado nada. É importante todo mundo ter a ciência de que é uma doença que o bebê já nasce com ela, então foi um defeito na formação desse coração. E para quem não sabe, com 8 semanas já de gestação, esse coraçãozinho já está formado. Então, tem mães que descobrem que estão grávidas lá pela 10ª semana, pela 15ª semana, o coração já vai estar formado. Então, quer dizer que se ele tiver uma tetralogia de Fallot, com 8 semanas ele já vai ter tetralogia de Fallot? Já! Ele já está formadinho naquele jeito. Essa cardiopatia não vai surgir no meio da gestação, né? É na formação do coração. Então, se o coração já está formado com 8 semanas, alguma coisa aconteceu nesse processo de formação dele que não se formou como coração normal e ele teve essas alterações. Ou teve um ventrículo pequeno, ou teve troca das grandes artérias, ou teve um buraco no meio do septo entre os ventrículos. Ou seja, já está formado e a gente já sabe que essa criança tem cardiopatia congênita. Então, a gente pode descobrir ainda no pré-natal. Sim! E isso que eu acho que é uma luta que vem sendo feita ultimamente, tem se falado bastante sobre o diagnóstico pré-natal. É uma doença que você pode ter esse diagnóstico prévio, sim, antes mesmo do seu filho nascer. E isso é feito através de exame de ultrassom, de ecocardiograma, tá? Bom, então, muitas mães chegam e falam assim, eu trabalho muito em UTI, né? Com pós-operatório, então vejo os bebezinhos que nasceram com cirurgia cardíaca. E eu gosto bastante de perguntar para ter essa ideia na minha realidade. E a grande maioria das mães, grande mesmo, uma grande porcentagem, vou chutar aqui mais de 90%, mas é quase isso mesmo, são quase todas, falam que fizeram o pré-natal certinho e que não tinham diagnóstico, tá? Então elas se questionam, poxa, mas eu fiz o ultrassom, eu acompanhei certinho, fiz tudo que os médicos mandaram e por que eles não viram?
Porque o exame ideal que vê minuciosamente o coração é um ecocardiograma, é um ultrassom direcionado só para o coração. Você fica o exame inteiro avaliando tudo, as cavidades cardíacas, os vasos, o ritmo cardíaco, se todo o fluxo dentro do coração está adequado, se ele sai certinho pela aorta e se essa aorta tem algum estreitamento, que a gente chama de coarctação de aorta. Então, é um exame mais detalhado, né? E o exame que eles fazem de morfológico vem de uma forma geral e de uma forma mais assim grosseira, vamos dizer. E nessa forma, nesse exame que eles fazem, eles podem detectar algumas anomalias, sim. Eles detectam e aí encaminham para a gente poder fazer o ecocardiograma e avaliar melhor. A gente sempre fala isso, doutora, que o ultrassom morfológico pode desconfiar da cardiopatia congênita, mas ele não pode fazer um diagnóstico. Exato. Seria excelente se todos os ultrassonografistas tivessem o olho um pouquinho mais treinado e desse mais atenção para esse coração e pudesse daí encaminhar as gestantes com dúvida, né? Para uma cardiopediatra. Mas, infelizmente, ainda não acontece, né? Uma espécie de ultrassom de rastreio, vamos falar assim. A gente tá Sim, eles estão treinando bastante para fazer esse tipo de rastreio, mas é uma coisa que você falou que eu achei muito importante, é isso, olho treinado, tá? A gente sabe que qualquer exame de imagem que a gente faça, como é o eco, como é o ultrassom, depende muito de quem está examinando. Então, depende de um profissional experiente. E existem vários profissionais que fazem morfológico que sabem avaliar bem o coração. Só que o que eles precisam avaliar é essa treinagem, essa triagem. É ver se as câmeras estão do mesmo tamanho, ver se os vasos cruzam, porque aí não tem uma transposição de grandes artérias. Mas eles veem mais o básico, que são as cardiopatias principais, que são mais críticas, que vão fazer diferença na hora do nascimento. Então, esse exame mais minucioso tem que ser separado, tem que ser em um outro momento, que seria o ecocardiograma. E depende muito de treinamento. Até quem faz ecocardiograma fetal precisa desse treinamento, pode passar desapercebido. Então, a gente começa o nosso diagnóstico precoce aí, durante o pré-natal mesmo, e é importante a gente falar quando que ele é feito. Não é no início, não é com 8 semanas que você não vai conseguir ver, tá? Você não consegue nem ver o bebê direito. Então, vai ser realizado, antes era entre a 24ª e 28ª. Agora a gente puxou mais para cedo, né? Para 18 semanas. Por que isso? Porque tem algumas cardiopatias que podem trazer prejuízo para o feto e que eles podem fazer uma intervenção intraútero ainda. Então, já a partir da 18ª semana, você pode realizar esse exame de ecocardiograma fetal, sim. Tá? Inclusive, nessa semana, já vou fazer propaganda, temos 2 lives com profissionais envolvidos nessa questão do tratamento intraútero. São 2, né, que pode ajudar a nos explicar melhor essa super novidade, né? Sim. Porque, por exemplo, no ultrassom do meu segundo filho, o meu cardiologista, o meu obstetra queria que eu esperasse, mas no meu caso, o fator psicológico contou muito. Tem isso eu fiz precoce, mas ele não era muito a favor, né? Isso 8 anos atrás. E hoje em dia, olha só, já tem essa novidade de fazer antes para poder tratar, né? O lance de você fazer antes e alguns profissionais não assim concordarem é a dificuldade da imagem também. Pode ser que se você fizer só com 18 semanas, você deixe passar também algumas lesões que são menores ou que são mais simples e que você não consegue visualizar bem numa gestação tão precoce. Daí você acaba remarcando para repetir esse exame depois, né? Tem esse também. Então, a gente parte daí, né? Só que qual é o problema? Ele não é um exame. Hoje, a gente faz o ecocardiograma fetal sem risco, né? E por que isso? A gente sempre costuma ficar indignada, porque o governo não libera o exame assim, para o SUS, para todo mundo.
Tá um pouquinho, devagarzinho, mas tá indo. Pode falar, agora voltou. Então, eu acho que é importante a gente primeiro lembrar que, como é um profissional diferenciado, tem número um, não temos profissional suficiente para fazer esse exame em todas as grávidas. Então, já começa por aí. Se todas as grávidas tivessem que fazer ecocardiograma, ia, né, acabar não mudar daqui a alguns anos, certo? Não fazem nem a Mas morfológica, né? Exato, pois é, exato. Tá? Mas que seria, acho que a gente está sendo encaminhado para isso, sim. Seria interessante que todas as gestantes. Mas por que isso? Existe fator de risco? Existe. Ixi, acho que travou de novo. Mas acho, o ideal seria todas as mães fazerem sim, porque se a maioria que nasce não tinha fator de risco, então a gente está perdendo todos Isso. esses que não têm fator de risco para fazer o diagnóstico precoce. Começa por aí, tá? Isso Mas mesmo. eu acho que é uma luta que aos poucos a gente vai. Acho que no serviço particular e no de convênio isso já vem mudando e Sim. provavelmente no SUS isso vai ser diferente também. Por isso que é Ok, tá. importante a gente fazer campanha, a gente orientar e as mães que tiverem oportunidade, condição de fazer isso ou pelo convênio ou particular, seria essencial. Mas para Gente, que fazer o diagnóstico precoce? Uma que teve o diagnóstico no nascimento, tá? As horas após o nascimento, ele já recebeu o tratamento, já ficou para fazer a cirurgia e aí correu tudo bem. Essa daí falou: nossa, ainda bem que só descobriu depois que nasceu. Porque a foi hora de melhor. nascer, eu estava feliz, Sim. organizando Mas, tudo, fiz o chá de bebê. uhum. Ela teve preocupação zero, estava lá feliz porque o filho ia nascer. Nasceu, teve aquele baque, teve que fazer a cirurgia, mas ele ficou bem. Aí ela acha que foi ótimo para ela descobrir depois que nasceu. Porque ela não sofreu. Ela não ficou ansiosa. Mas ótimo, ela teve assistência depois que nasceu, né? Aí eu tive relato de uma outra mãe que também com esse mesmo raciocínio, que teve diagnóstico antes, ela não aproveitou nada da gravidez, preocupação mil, não conseguiu curtir, não conseguiu fazer nada até a hora dessa criança nascer, ficou preocupada até a hora de fazer todo o tratamento. Então, essas duas acham que receber o diagnóstico antes pode atrapalhar. Mas quando você fala com mães que não tem, que o filho não teve acesso Isso. ao tratamento depois que nasceu, que foi difícil e a gente precisa falar disso, e ele não teve o tratamento no tempo certo e acabou sendo prejudicado, a vida dele foi prejudicada por conta disso, essas mães, com certeza, durante a gravidez. E aí, pensar naqueles bebês que vão ter prejuízo da vida e a gente precisa melhorar. Tá travando a sua imagem. Eu não sei se é uma questão de conexão e o som também muitas vezes está travando. Precoce, Se tiver algo que possa fazer para melhorar, senão a gente vai seguir porque eu não vejo outra opção. Fica travando, essa questão do diagnóstico precoce era isso que eu ia perguntar, né? Qual a importância disso? Porque nós mesmos nessa caminhada, eu e a Janaína, nesses 12 anos quase, a gente já viu muitos casos. Doutora, tá me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? Porque para a doutora travou. Vocês estão me ouvindo? Travou aqui.
tá um pouco, tá com um pouco de atraso. Eu não tô conseguindo, eu não sei como resolver esse problema. Jana, vê se você consegue tirar os comentários para ver se melhora um pouco a conexão. Quando eu falo, vocês ouvem, gente? O Tô problema te é em ouvindo. nós duas ou é mais na fala da doutora Priscila? Jana, me responde se é no meu. Você está no Wi-Fi? Deveria estar bem, né? Não sei, ó, tem hora que melhora, agora melhorou. Ixi, Eu tá. queria Será? Só o meu ressaltar que o diagnóstico que tá travando, importante, porque o meu diagnóstico também tá precoce, a ele sua. realmente salva Será que vidas. se eu passar Nós pro vimos 4G inúmeros melhora? casos que a criança não teve a oportunidade de ter o tratamento justamente porque não teve o diagnóstico precoce, É. principalmente nos locais distantes dos centros especializados, né? Porque quem nasce em São Paulo, nas grandes capitais, pode ser que tenha essa chance. Mas quem está longe, e até a transferência em si é um risco para o bebê, né? Que tem uma cardiopatia grave. Tenta, então tenta. Senão se você está perto do roteador, do Sim, Wi-Fi, porque às sim. vezes quando está muito longe também Sim, acontece. sim. Deixa eu só tentar colocar aqui no 4G, talvez dê uma coisa, mas acho que no 4G vai ficar melhor. Tem gente comentando isso para eu poder trocar a conexão. Eu vou fazer isso então, tá? Vamos ver se melhora agora. Ah, tô médio, mas aqui eu sempre faço as lives, daí. Deixa eu ver. Não, Voltei. tá travando já. Vamos ver. Agora eu vou ficar no. É. Você quer se posicionar mais perto do roteador? Porque perde muito o sinal do Wi-Fi quando tá longe. Então, se eu travar muito, vocês me falam. Parece que sim. Hum, Vamos tentar. agora ficou? Isso. Agora vê. Isso aí. Ficou bom agora? Então, Se por acaso as pessoas piorar, que eu vou precisam de uma descer transferência, lá ou, do né, roteador, nós daí a temos gente continua, viu, no gente? Brasil um Não grande sai problema daí, de não. falta de vagas. Então, Bom, a e gestante que aí, tem o diagnóstico na gestação, certo. ela E aí você consegue estava preparar falando esse de parto pacientes que seguro moram no longe, né? hospital que possa dar o atendimento para a criança, porque depois conseguir essa transferência com o bebê já nascido, instável, é muito, muito, muito difícil. A gente sabe assim que são raríssimos os casos que conseguem. A maioria, infelizmente, acaba pagando com a própria vida, né? É isso mesmo. Então, vamos falar sobre a importância desse diagnóstico durante o pré-natal. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que dizer que é extremamente importante, primeiramente, é o vínculo com essa família. O vínculo com esses pais que vão receber o paciente cardiopata, que tem que ser feito, se o diagnóstico é feito antes, ele já vai sendo feito durante o pré-natal. Esses pais podem passar por uma consulta, por exemplo, um cardiologista, para poder entender o que é essa doença, porque a gente sabe que informação alivia muito a ansiedade e faz com que esses pais se sintam muito protegidos e muito confiantes com o que vem, né, pela frente. Então, esse vínculo é super importante e no diagnóstico durante o pré-natal você consegue fazer isso. Outra coisa é o que você falou, de referenciante esse parto para nascer no centro de referência que é infantil. Mas aí a gente cai num ponto que é seja de serviço, onde que essa criança pode nascer, se necessariamente infantil ou só com uma UTI mel, entendeu? Onde ele possa receber a assistência, vem o cardiologista de fora para poder avaliar
e aí ele vai ser depois transferido para a cirurgia cardíaca. Hoje em dia é feito assim, né? A gente primeiro tem que avaliar também o tipo de cardiopatia, porque não são todas que vão precisar de um suporte, assim, de um tratamento cirúrgico quando nasce. Suporte e avaliação de um cardiologista, sim, porque daí ele nasce, pode descompensar, e você tem que tratar com medicação mesmo. Mas se precisar de cirurgia, aí fica mais complicado. O ideal é que nasça num centro onde tenha a cirurgia cardíaca. Mas a gente sabe que não é a nossa realidade. Então, tem que nascer numa UTI, num hospital que tem UTI NEO para receber esse bebê, para ele ficar sendo monitorado. E aí entra a questão de capacitação da equipe da UTI NEO, tá? Que é um outro ponto que a gente tem que brigar. Por quê? Porque esses casos, se eles são bem manejados no pré-operatório, logo nas primeiras horas de vida, nesses primeiros dias dele, ou até aqueles casos que não vão para cirurgia, mas precisa de um suporte clínico, a UTI NEO precisa saber como lidar com eles. Então, essa capacitação é de extrema importância. E a gente sabe que, na realidade, não é muito isso que acontece. E a gente está falando também de cidade que não tem nem... Doutora, a gente passa cada coisa, a senhora não tem ideia. Cardíaca. Eu tenho extrema importância. Quem faz UTI NEO saber sobre todos os sinais e sintomas de cardiopatia congênita. Você está rindo que você sabe que não é assim. Sim, mas a gente briga. Não, mas a gente eu acho que a educação continuada é um dos meus favoritos, assim. A gente precisa ensinar, né? Então, a noção, e tem esse... a gente precisa difundir, a gente precisa ensinar, e quem faz o TEINEL tem que saber. Porque ele é confundido com sinais de sepse, entendeu? Quando o bebê nasce. Então, eles colocam antibiótico, entubam, mas e o Proxim? Que é a medicação que às vezes pode salvar a vida dessa criança. Inúmeras vezes eu já cheguei para poder avaliar nenê, tinha já entrado com antibiótico, entrado com droga vasoatípica, vai entender, ou quem já estuda isso vai conseguir entender, tinha entrado com droga vasoatípica, entubarã, aí eu falo, mas e o Proxim? Antes de eu fazer o exame, a gente está esperando o ecocardio para poder ver se entra ou não. Mas toda a clínica dele, a clínica é de cardiopatia congênita. Pode confundir com infecção? Pode. Mas se na dúvida, coloca, porque isso vai salvar a vida. Depois do meu exame, se não for, você tira. Antes de você pecar por excesso, que você não fazer e você acabar perdendo a criança. Então, essa capacitação precisa. E no diagnóstico pré-natal, você consegue fazer isso. Você consegue chegar para essa equipe e falar, esse bebê vai nascer assim. Então, mas isso, infelizmente, é a realidade de pouquíssimos lugares. Né? Nós vemos a realidade das mães, isso não existe. As pessoas não sabem lidar com as crianças cardiopatas. Mesmo as que estão em tratamento nos grandes centros, quando precisam de qualquer coisa na cidade de residência, é um caos completo. É um caos completo, então, assim, gera muita insegurança. Mas, enfim, vamos um problema de cada vez, doutora. Agora, eu queria continuar. Se não foi detectado na gestação, quais as possibilidades de descobrir essa cardiopatia depois de nascido? Primeiro, o teste do coraçãozinho. O teste do coraçãozinho. Ele é preconizado para todo bebê que nasce. Ele não pode receber alta hospitalar se esse teste for alterado. Então, ele é entre 24 e 48 horas de vida. Queria lembrar isso. Ele é bom só um para minutinho. você diagnosticar. Ele serve
né, para fazer uma Eu só queria triagem lembrar daquelas isso. cardiopatias Primeiro, que o teste críticas do e coraçãozinho é que possa obrigatório em com todas as hipoxemia, maternidades. né? Então, Com assim, gente, hipoxemia com avisar baixo todas as amigas oxigênio grávidas que elas no têm que sangue, exigir esse teste. né? Então, E, né? é E bem, até bem esqueci outra simples, só pergunta. que você precisa de E que ele não detecta todas, porque a gente encontra mães revoltadíssimas que o teste foi feito errado. Não é isso, ele não detecta todas, né, doutora? Pode esclarecer isso? sim. Isso, e, ó, e é uma coisa que, antes de julgar, porque a gente tem essa mania para tudo, né? A gente primeiro critica e depois, agora entendi. Muito pelo contrário, né? Mas mesmo assim, eu já vi também ter negativo, vamos dizer assim, que não tem cardiopatia, e no final tinha uma que cursava com uma leucemia. Então, o Isso. profissional que está fazendo o profissional que está fazendo o teste a ter essa experiência também, para não dar errado, tá? Bom, então isso. E é importante também a gente lembrar que tem muita mãe que faz parto Doutora domiciliar. Priscila, Parto domiciliar tem que ser feito vamos, isso também. Então, doutora, cuidado com, vamos tentar uh, fazer o com, negócio do com roteador, porque a as pessoas estão reclamando da bastante que tá equipe que vocês ruim. contratam. Tem que ter isso em Vamos tentar ir mais perto? Porque as pessoas não mente, estão porque é um conseguindo teste que entender pode bem. fazer em Vamos tentar ir perto do roteador? casa, né? Então, nessa assistência domiciliar, Tá. também. Ok. Enquanto Ah, isso, eu vou dar um recadinho importante da semana. Gente, vamos tentar resolver o problema. Acho que a conexão é lá na casa da doutora Priscila. Enquanto isso, enquanto ela volta, eu queria lembrar vocês que essa semana a gente vai ter live todos os dias. Todos os dias tem live, até sexta-feira. Conseguimos confirmar mais um médico, uma médica super especial. A gente vai avisar direitinho o horário, porque estamos confirmando. E também queria dizer que nós temos falado com muitas famílias nesses dias, muitas mães, temos visto realmente como a informação e a ajuda seria importante, é necessária, e por isso a gente está pensando num presente ligado à comunidade de cardiopatia congênita. Não sei se vocês conhecem, mas é uma plataforma com vídeos, e-books, muitos materiais escritos destinado próprio para mães de crianças cardiopatas. Né? É uma ajuda, um apoio para que essas mães possam ter mais conhecimento e ficar junto com essas crianças, cuidar melhor das crianças, porque a cardiopatia congênita ela traz uma série de peculiaridades para os nossos filhos. E o nosso intuito é ajudar, é fazer com que essas crianças vivam bem e nós, mães, também possamos viver bem. Então, fiquem de olho que a gente está programando esse presente para que todo mundo possa fazer parte da comunidade. Além da plataforma de vídeos, nós temos também o grupo fechado no Facebook, uma sessão aqui do Instagram exclusiva para essas mães, para a gente poder realmente viver melhor com nossos filhos. Oi, doutora! Oi, gente, Voltou. desculpa aí, viu? Vamos ver se agora eu tô do lado do roteador. Parece que melhorou, vou ser sincera. Vamos ver se vai continuar bem assim. Né? Eu estava dando um recadinho das lives da nossa comunidade para as mães, mas depois a gente continua esse assunto. Vamos terminar a nossa live. A gente estava falando do teste do coraçãozinho. Coraçãozinho, isso. Então, existem sim cardiopatias que você não consegue detectar por esse teste e depois você vai ver nos sinais e sintomas, né, dele durante a evolução. Lembrar que antes do teste do coraçãozinho, a gente precisa aquele pediatra que está avaliando lá no alojamento conjunto, quando o bebê nasce, tem outros sintomas também de cardiopatia congênita que eles podem ver se sopra, se os pulsos estão diferentes do pezinho, se tem a perfusão boa. São coisas que a gente também avalia e que pode acender a luz sobre uma cardiopatia congênita. Então, o teste, ele vai ser só complementar de triagem, tá?
Então, é muito importante esse profissional, de também capacitar os profissionais de pediatria que recebem esses bebês para Isso. poder avaliar, tá bom? E outra coisa, sopro não é sinônimo, assim, tem cardiopatia congênita, então ele vai ter sopro. Pode ser que ele não tenha sopro, e Isso. muitos bebês têm sopro e não tem cardiopatia congênita. Então, eu acho que a gente tem que evoluir nessa educação da cardiopatia congênita, de falar isso para as mães, que sopro não é sinônimo de cardiopatia congênita. Todo bebê nasce com soprinho, que depois desaparece, isso não é cardiopatia congênita, tá? Então, é um outro ponto, é o exame físico quando nasce, o teste do coraçãozinho. Então ele foi para casa, recebeu alta, tá tudo bem, então ele não tem cardiopatia congênita? Não! Tem outras coisas, tem outros sintomas que vão aparecer depois, vão aparecer na primeira consulta com o seu pediatra, e isso não Meu caso. significa que o pediatra lá da maternidade errou, que é a primeira coisa que ele vai falar, porque o pediatra lá não viu, ele é ruim. Não é isso. Lembra que antes da gente julgar alguém, a gente precisa entender. Tem muitos sopros, tá? Que eles vão aparecer. Só para tentar explicar para vocês, depois de cair o padrão fetal que a gente fala. Quando a gente está na barriga da mãe, a nossa circulação é de um jeito, tá? E quando a gente nasce, ele vai tendo algumas alterações e fica do jeito que a gente é hoje. Então, essa transição a gente chama de padrão fetal. E o sopro, que é o barulho que a gente ouve, pode só aparecer depois desse período. Então, vai ser na primeira consulta com o seu pediatra geral, a sua primeira consulta de puericultura. Então, ali, a consulta dos pediatras também tem que ser e a gente tem que prestar atenção em alguns sinais clínicos de cardiopatia congênita. Gente, eu acho que travou novamente, né? Ai, voltou. A gente não tá te ouvindo, doutora. Seria não? Alô? Alô? Ficou um pouquinho sumido. Vamos ver se agora volta. Oi. Oi. Voltei. Isso, agora voltou. Tá. Então, essa primeira consulta com o pediatra, ele vai ter que examinar-se, atentar para sinais de cardiopatia congênita, como sopro, palpação de pulsos, se esse bebê está mais cansado, se ele está com a frequência cardíaca mais aumentada, se ele está ganhando peso, porque o ganho de peso também é um sintoma Indicador. importante que pode indicar cardiopatia congênita, tá? A criança ganha de 20 a 30 gramas por dia no primeiro mês. Se ela ganhar menos que isso, uma das coisas que eles mandam pra gente para poder investigar é cardiopatia congênita. Se ele não está tendo um adequado ganho de peso, tá? Então, isso daí é importante também. Doutora, e a mãe? O que a mãe pode observar? O que podem ser sinais para a mãe, para a gente, né, alertar? Sim. Cansaço fácil. Então, o bebê, ele tá mamando e para. Ele não consegue terminar a mamada. Outro sinal de cansaço é quando afunda aqui a fúrcula, sabe? Ele vai se respirar e toda hora afunda, ou nas costelinhas, ou no diafragma. Sempre quando você reparar que o seu bebê está respirando e está afundando, é porque ele está fazendo muito esforço para respirar. Isso é um sinal de cansaço, tá? Ou quando eles abrem assim, aqui essas aletas nasais, quando eles respiram essa asa nasal, também é um sinal de que ele está fazendo força para respirar. Ou se ele fica assim, ofegante, daí é mais visível, a mãe sabe, tá? Isso daí é uma coisa. Palidez, suor frio, ou fica vendo, ele tá muito assim com as extremidades geladas, tá pálido, ou tá com uma sudorese fria, que é um suor mais assim gelado, sabe? E isso também é sinal que ele pode ter uma cardiopatia congênita. Se ele não tá mamando bem, se ele tá ganhando pouco peso, é uma coisa que ela mesma pode ver, ele não tá ganhando peso, e às vezes a mãe alerta. E um sinal que toda mãe sabe é quando fica roxinho, né? Roxinho é igual a coração. Então,
tem essas coisas que ela pode ver e que faz parte também dos sinais e sintomas, né, de um paciente com cardiopatia congênita. Mais tardiamente, uma coisa que eu também queria atentar as mães, porque mães atentas ajudam os médicos também. Medir a pressão arterial, né? A pressão arterial, a alteração da pressão arterial, por exemplo, uma hipertensão, uma pressão alta, pode ser sinal de uma coarctação de aorta. E a coarctação de aorta é uma cardiopatia congênita que você trata cirurgicamente e você também não pode demorar muito. Então, é muito assim, interessante saber se seu filho tem pressão alta ou não. Pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é preconizado medir com 3 anos de idade a primeira vez, de uma criança sem fator de risco. Quem é prematuro, quem foi muito baixo peso, ou uma criança obesa, ou tem fator de hipertensão na família, dentre outros, a gente sugere assim, medir antes, mas de maneira geral, e tem muita criança que a gente vai ver que tem coarctação de aorta com 10, 15 anos. Foi a primeira vez que mediu a pressão. Nossa. Entendeu? Então, é um outro sinal também que a mãe tem que atentar. Nossa, mas ele tem 5 anos, ele nunca mediu a pressão, né? Então, informação ajuda também nesse diagnóstico. Mas a mãe tem que pedir para daí o pediatra medir a pressão. Na verdade, todo pediatra tem que medir a partir dos 3 anos. Mas se a mãe percebeu que isso não foi feito, então a mãe tem que acender a luzinha e falar, vamos ver, né? É uma coisa Doutora, para você investigar. uma pergunta bem comum das mães. A criança muito irritada, que chora sem consolo, pode ser um alerta? Que tem um Pode, desconforto? pode. Pode, porque isso quer dizer, pode também significar dor. Existe algumas cardiopatias, principalmente que envolve coronária. Ela vai ter um choro sem consolo nenhum, mas vai ter também, porque a criança vai estar infartando, né? Criança infarta, infarta. Essas cardiopatias que tem coronária, que tem relação com a coronária, ela pode infartar sim. Então ela vai ter um choro intenso, só que também vai apresentar extremidades frias, mais palidez, né? Então, tem outros sintomas associados. O que eu acho que é interessante? A cardiopatia congênita assusta todas as mães. É problema no coração. Então, ela vai olhar uma criança cansada e vai falar, meu Deus, é o coração. Vai olhar a criança chorando, porque a criança chora muito, né? Meu Deus, pode ser coração. Não é esse o intuito. Não é pra gente colocar medo e tudo vocês acharem que pode ser coisa do coração. Mas tem que acender a luzinha porque nós somos esquecidos. Vocês não podem esquecer que isso daí existe. Sim. Então, né? Então, não é para qualquer coisa achar que é sintoma de cardiopatia congênita, mas pode ser que seja assim. Atraso do desenvolvimento da criança pode estar relacionado também a uma cardiopatia congênita. A gente sempre fala isso. Doutora, o tempo está voando. Então, eu queria aproveitar essa questão dos sintomas e entrar um pouquinho na realidade das mães já com o diagnóstico. Certo. Estamos em casa, com as consultas de rotina canceladas. Tem muita mãe agitada. O que observar? O que pode ser um sinal de alerta para essa mãe pegar o telefone, não ir para o hospital, mas pegar o telefone e avisar o médico? Meu filho piorou, né? E aí o médico vai explicar a consulta. Mas que sinais podem ser? Tá. A gente então tem que se atentar para aquelas cardiopatias mais críticas, tá? Então eu vou falar o que são sinais críticos. É esse cansaço extremamente assim, ofegante. Você percebe que ele está respirando muito rápido. Mãe que já tem o segundo filho consegue comparar. O problema o recém-nascido tem uma respiração irregular. Então isso confunde muito, porque ele não respira que nem a gente regularzinho. Ele faz mais 4 respirações rápidas e para. Isso é normal do recém-nascido, entendeu? Mas a gente tem que saber diferenciar. Se ela perceber que está muito cansado, eu não estou achando legal, ele está mais assim, ofegante. Essa entradinha aqui da fúrcula que eu falei para vocês e das costelinhas é um sinal bem importante de que ele está cansado mesmo. Aí é diferente daquele recém-nascido normal que respira irregular. Palidez e principalmente pés, né? Mais gelado.
ele não tá conseguindo mamar porque ele solta o peito, porque ele cansa e roxidão. Fica mais, a gente fala, em volta de boca e de dedos. Se ela perceber que ele ficou roxo, isso também é ir direto para o pronto-socorro, tá bom? Se a mãe também perceber, mas isso eu acho que é mais difícil, porque um dos sinais também de cardiopatia é a frequência cardíaca mais assim acelerada, porque o bebê está com uma insuficiência cardíaca e é um jeito do corpo tentar consertar isso. Ele acelera o coração. Só que ele já tem o coração mais acelerado que o nosso. Então, Normal. acho que a mãe vai conseguir perceber isso daí. Tá fazendo pouco xixi? É um Reter o sinal. Xixi líquido. é vida, tá? Então, ele tá bebendo água e não tá. Isso daí também corre também para o médico avaliar, tá? E o choro também que você falou, tem que investigar, mas aí ela já vai mesmo ligar para o médico, porque nem sem pensar em cardiopatia, porque não para de chorar. Isso daí já vai ser automático para ela. Então, olha, não está aceitando alimentação, não está ganhando muito peso, e a mãe pode ver isso, está com muito cansaço, ficou roxo, extremidades frias, geladas. E a outra coisa que eu falei, xixi, são sinais importantíssimos para poder já acender a luz que é grave, tá? Tô falando da grave. As outras, que não são tão assim, elas vão ser percebidas no exame do pediatra. A mãe também pode perceber e falar para o pediatra, e aí tem que ser encaminhado para o cardiologista, tá? As Esse mães é um outro. Desculpa. As mães estão mandando um monte de mensagem dizendo que os pediatras ignoram as informações que elas dão, as coisas que elas observam, e muita gente ignora, diz que não é nada. Mas mãe, eu costumo dizer, porque eu sou pediatra também, né? Pra gente ser cardiologista pediatra, a gente fez pediatria antes. E as informações das mães são muito importantes, porque ela que está com o bebê direto. E ela é a única capaz de perceber que teve a mudança. Lógico que tem mães que supervalorizam, que veem, né, coisas que são assim normais e acham que pode ser alguma coisa, mas o pediatra tem que ter um certo discernimento de ver, não, isso daí é assim normal. Mas tem que saber valorizar sim, porque vários dos diagnósticos eu já peguei tendo informação da mãe ou do cuidador, entendeu? Que tá lá com o bebê. Ele sabe muito bem, né? E mãe de cardiopata, gente, sabe muito mais que muita gente. Porque mãe de cardiopata estuda e sabe todo. Não, isso aqui é normal. Eu cheguei lá no pronto-socorro e falei que ela é cansada assim, mas o pediatra tá desesperado. Eu falei, calma, né? Isso também a gente ouve sempre. Criança que tem saturação baixa, a mãe tá tranquila, sabe que é assim. E tem hospital que quando vê pela primeira vez, vai na emergência por outro motivo, nossa, já quer levar para UTI a criança com uma saturação mais baixa, né? Então, bom, melhor pecar por excesso às vezes, né? Mas, exato. Doutora, e outra coisa que eu queria perguntar é a questão de mudança de diagnóstico. Pode acontecer? Por que às vezes acontece? Às vezes na gestação, às vezes depois que nascido muda o diagnóstico. As mães ficam confusas, começam a perder a confiança no médico, acham que foi algum erro. É sempre erro ou pode acontecer alguma coisa? Não, pode. Novamente falando, né? Antes de falar qualquer coisa, não podemos julgar o profissional que fez, porque você, como leigo, você tem um raciocínio completamente diferente. Então, é Concordo. muito importante a gente saber. Então, a gente tem que saber ouvir a opinião de outros especialistas para poder conseguir entender. Primeira coisa, sobre o ecofetal. O ecofetal, tem gente que faz quando nasce. Aí aparece uma CIV pequena. O ecofetal, ele pode passar desapercebido, lesões pequenas, tá? Porque o coração é muito pequeno. Então, é um exame muito, assim, detalhista. Então, pode passar pequenas lesões, sim. Então, não é que depois que nasceu, apareceu a, né, cardiopatia, tá? Agora, tem cardiopatias que são bem, assim, complexas e que isso você vai ver mesmo. Falando do pós-natal, nasceu, fez o exame e aí, nossa, depois de uma semana fez outro e é uma outra coisa. Isso pode acontecer e depende muito da fisiologia dessa doença. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Quem faz o exame tem que ter muito cuidado para descrever certinho. E muitas vezes, vou te dar um exemplo de coarctação de recém-nascido. É uma das coisas mais difíceis.
Porque quando ele nasce, tem um canal arterial aberto e o fluxo lá vai ser diferente de uma criança normal, só para tentar simplificar. Quando esse canal fecha, que é o normal fechar, que você vai enxergar a coarctação. Muitas vezes acontece isso. Então, por que que o primeiro eco deu normal e depois ele tem uma coarctação e aí foi para a cirurgia e morreu? Aquele primeiro... Não, não é isso. Ele pode ser subestimado, que a gente fala. Você pode não ver porque tem uma outra coisa atrapalhando você ver. Então, não é que os ecos são diferentes. É que às vezes acontece isso da fisiologia, porque isso faz parte da fisiologia mesmo. Então, uma coisa atrapalha você ver outra. Então, um eco fica diferente. Outra coisa, uma tetralogia de Fallot de uma dupla via de saída do ventrículo direito. A única diferença é a posição da aorta. Ela é um pouco mais para o lado. Única não, né? Tô só simplificando. Aí a mãe vê, nossa, ele deu tetralogia de Fallot. Aí o outro, nossa, mas eles estão errados. Não é isso. Isso não vai fazer diferença nenhuma para o tratamento em si, vai ter que fazer cirurgia e tal. Vai fazer diferença para o cirurgião, que vai olhar onde está a aorta. Mas são detalhes e que muda o diagnóstico completamente na cabeça da mãe e também da cabeça do médico que está lá na UTI, que não entende, né, cardiologia, vai falar, esse médico errou. Não é, e a gente sofre muito isso, assim. E não é isso. É um detalhezinho que você muda o tipo de cardiopatia. Então, essas coisas acontecem e muitas vezes na cabeça do leigo, seja mãe, ou seja pediatra, ou seja intensivista, pediatra que está lidando com aquele bebê e que foi um erro grosseiro, mas não é, tá? É a mesma coisa praticamente, tá bom? Então, isso não foi um erro, é só um pequeno detalhe. Agora, tem sim, tem erros diagnósticos. E por que que isso existe? Porque o exame depende do examinador, de quem está fazendo, de quem está... assim, observando. Esse exame é extremamente difícil. O eco exige muito treinamento. Você tem que estudar muita anatomia, tem que saber exatamente onde que ficam as estruturas e você pode errar. Todo mundo já errou um eco na vida. 1, 2, 3, 4. Isso é normal. O que você não pode? Eu já saí várias vezes de UTI, que eu fui fazer o eco, falei, gente, eu não sei se é um ventrículo único, tipo direito, tipo esquerdo, se é... Eu não sei. Eu vou lá dar o cifra para o que eu tô vendo. Só que essa diferença não vai fazer diferença na minha conduta. A conduta vai ser a mesma. É isso que a gente que faz o eco tem que ter na cabeça. Não vai... Você tem que ter aquela dúvida, tudo bem, mas não vai fazer diferença na sua conduta. O que a gente tem que ter cuidado é para não fazer eco errado que mude conduta. Entendeu? Que prejudica então, a criança. Receber um eco diferente, pode ficar revoltada, mas existem erros e a gente sabe. Eu sei que eu estou sendo um pouquinho até provocatória, mas assim, as dúvidas que chegam pra gente. Eu acho justo uma pessoa competente responder de forma adequada, né? Uma outra coisa que chega muito a médica fez o diagnóstico na gestação, mas eu tenho fé que até o final vai mudar. Não muda. O coração não vai. Se ela viu, é assim, gente. Existe erro assim, não vi, agora vi. Agora, eu vi, tipo, não tem como. Depois não ter mais. É muito difícil. Não vou dizer que não tem, é muito mais difícil. Então, se ela viu, tem. Mas eu queria esclarecer assim, ver se eu estou certa, que eu também aprendo para responder. O coração já está formado. Ele não vai ter mudanças ao longo da gestação. Fora alguns pequenos defeitos, eu não sei, uma CIV que pode fechar. Mas um ventrículo que falta, ele não vai crescer, infelizmente. Então, assim, eu sei que no nosso coração a gente gostaria, a gente acredita num milagre. Mas, às vezes, precisamos entender o que é para aceitar, né? Sim, sim. Não vai mudar mesmo. Ele vai nascer daquele jeito que está vendo dentro da barriga da mãe. A única coisa, que é isso que você falou, é uma CIV. Uma CIV pode fechar até o nascimento. Mas outras doenças, né? Tipo, não vai. Isso daí, infelizmente, é o que a gente queria, mas... Não, e aí a mãe não pode ficar se apegando nisso. Ela precisa tomar as providências para esse nascimento seguro. Tratamento, Isso. Gente, a gente está falando aqui que eu acho que faz parte desse nosso tema, que tem tratamento. A gente não está falando de uma doença que não tem tratamento que a gente está buscando. Se tem tratamento, por que morre ainda tanta criança? Isso. Entendeu? É a falta de diagnóstico. Falta de diagnóstico. Eles chegam tarde.
A gente, aqui no nosso serviço SUS, chega gente de fora e que com 4 anos, com CIV, que não dá mais pra gente poder operar. Porque Porque demorou. já tá inoperável, demorou. Isso é Como muito que a gente triste. fica? Uhum, Entendeu? entendi. É Olha, desesperador. tem muitas mães fazendo desculpa, tem muitas mães fazendo perguntas, mas muito específicas, né? A gente teve que englobar a maioria das perguntas. Não dá para a gente responder o caso individual, né? O caso teu Sim. específico. A gente tentou fazer as perguntas que englobaram a maioria das perguntas das mães, né? Tentamos fazer um geral. Que, antes de te dizer tchau, que está quase acabando, eu só queria dizer para as mães assim, que a semana da cardiopatia congênita está acontecendo nos nossos grupos de WhatsApp. Nós encontramos essa forma de disseminar as informações. É um grupo temporário e quem quiser participar é só clicar no link da nossa bio ou pode pedir o link no direct que a gente passa. Nós estamos fazendo essa força-tarefa entre mães para que essa informação chegue o mais rápido possível. E tem funcionado, os grupos estão muito legais, elas estão gostando de receber os materiais dessa forma, porque infelizmente o Instagram é uma ótima ferramenta para isso aqui que a gente está fazendo, mas não permite o envio de materiais ou de coisas maiores, né? Por isso também que nós criamos a comunidade Cardiopatia Congênita com a plataforma de vídeos para as mães que querem saber um pouco mais, que precisam de ajuda para viver tranquilas Sim. com os filhos, né, doutora? Porque a gente vê muita aflição onde não precisava ter. Assim, que você entendendo o que o seu filho tem, quais os sinais de alerta e com que você deve se preocupar, você acaba tendo uma vida bem mais tranquila, em vez de ficar histérica, achando que... Informação. Por isso que esse trabalho que vocês fazem, eu queria assim, parabenizar de verdade. Obrigada. Eu tenho um trabalho um pouco de formiguinha, né, aqui, porque o que vocês estão, né, assim, construindo é a nível nacional e mundial, né, porque você mora aí na Itália. E eu tento fazer isso com os meus pacientes, com o projeto da Coração Curumim, de informar, né? Porque a informação diminui essa ansiedade, essa angústia de muitas mães. Você tem que enfrentar a doença que é grave e saber o que ela pode trazer para você. Você não pode ter medo, não adianta a gente ficar escondendo, entendeu? E aí você consegue ter uma vida mais serena, porque você consegue ver possibilidades, você consegue ver esperança, né? Isso é extremamente importante. Parabéns de verdade pelo trabalho de vocês. Vocês são Obrigada. A cardiopatia é um fator importante na vida dos nossos filhos, mas não se resume a só isso. Eles são muito mais que isso. Por isso que a gente tem que ir além, superar esse fato. E assim, entre mães, a gente tem visto que funciona bem. Óbvio, a gente depende, a gente precisa e não serão nunca substituíveis os médicos. Mas essa troca de informação, passa segurança, ver os filhos que já cresceram, né? E é isso. Vê exemplo. Uma vez... Acho que dá para poder falar essa. Fiz uma roda de conversa com poucas mães. E uma delas estava com um bebê, a outra com uma criança de 5 anos. A mãe que estava com o bebê se emocionou de ver a outra mãe com 5 anos. Faz toda a diferença. Na roda de conversa que a gente teve. Que para ela foi sensacional, porque ela se encheu de esperança. Eu acho que é isso que você tem que trazer. Isso mesmo. E último recado, amanhã tem o doutor Renato Assad, às 10 da manhã. Gente, cheio de coisas novas. Inclusive, ele vai falar dessa questão da cirurgia intrauterina, porque ele tem um projeto de pesquisa ligado a isso. Então, não percam. Doutora... Agradeço de coração, viu, gente? Nós também. Pelo convite mesmo. Muito obrigada por ter participado. A minha falha aqui de internet. Mas agora resolvemos. Obrigada, doutora. Até mais. Beijo, até. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até amanhã.